Eles pensaram que minha demissão era o fim. Mas era só o começo. A voz da gerente de contratações soou rígida, ensaiada, como se ela tivesse ensaiado em frente a um espelho. Entreguei todos os bens da empresa. Seus olhos evitaram os meus. Ela examinou a pasta à sua frente como se eu pudesse protegê-la do silêncio que oferecia em troca. Deslizei as chaves da minha casa pela mesa polida. Elas tilintaram contra a madeira, pequenas, insignificantes, como eu aos seus olhos. Ela forçou um sorriso, aliviada por eu não fazer uma cena. Mas ela não era de implorar ou ceder. Saí do escritório em silêncio, costas retas, mãos firmes. 1 hora depois, a voz da CEO destruiu aquela ilusão. Por que diabos havia um bilhete de demissão colado na porta do meu escritório? Deixei-o gritar. Eu não lhe devia palavras. Eu lhe devia silêncio. E o silêncio, eu havia aprendido, era mais afiado do que qualquer espada. Eu o conheci 6 anos antes, quando a ambição ainda parecia lealdade. Ele apertou minha mão com firmeza e carinho e disse: se você construir esta empresa comigo, não precisará mais se preocupar com dinheiro. Eu acreditei nele. Eu acreditava que as noites mal dormidas, os fins de semana sacrificados, os aniversários perdidos fariam diferença. Ele me chamou de braço direito. Disse que eu era da família. Família. Essa palavra não quebra. Ela apodrece. A primeira rachadura foi sutil. As faturas atrasavam. Os bônus eram adiados. Os negócios que eu fechava estavam em seu nome. Então vieram os sussurros na copa. Os estagiários que sabiam mais sobre minhas contas do que eu. As reuniões repentinas do conselho para as quais eu não fui convidado. A mensagem chegou no meio da noite, destinada a outra pessoa. Culpa dele. Uma captura de tela do meu contra-cheque. A legenda: tanto faz um cachorro que só brinca de buscar. Eu não respondi. Nem o confrontei. As emoções nublaram meu julgamento, e julgamento era tudo o que me restava. Comecei a prestar atenção. Os aluguéis, os contratos, ninguém os lia. O prédio em que trabalhávamos não pertencia à empresa. Era alugado mês a mês. Ele desfilava pelas portas de vidro todas as manhãs como se fosse dono do horizonte. Mas o chão sob seus pés não lhe pertencia. Eu pertencia. Pelo menos não depois que eu discretamente criei uma holding e comprei a propriedade com outro nome. Uma casca, invisível, silenciosa, assim como eu. Eles pensaram que me demitir me tiraria o meu poder. Mas quando o RH exigiu a devolução da propriedade da empresa, eles não perceberam que não eram os laptops ou os telefones. Era o teto sobre suas cabeças. As chaves que deixei na mesa não eram uma devolução. Elas eram um fusível. O aviso de despejo foi a faísca. Eu esperei o contrato expirar. Esperei que eles não assinassem nada. Assumindo permanência onde não havia nenhuma. Quando o gabinete do xerife afixou a carta na porta do escritório dele, eu sabia que ele bateria, e ele bateu. Sua voz soou assustada, sem serenidade. Conserte isso. Você tem contatos. Faça isso desaparecer. Eu quase ri. Ele ainda não entendia. Ele ainda achava que eu era seu intermediário, sua sombra, seu cão fiel. Então eu lhe contei a verdade. É o meu prédio. Silêncio. Então, uma risada abafada. Forçada. Isso é impossível. Não, eu disse baixinho. O que é impossível é você administrar uma empresa sem mim. Cuidado. Primeiro, o conselho se desfez. Eles investiram nele, mas confiaram em mim. Quando sussurrei sobre fundos mal administrados, sobre os contratos enterrados em seu nome, eles ouviram sem questionar. Então os funcionários me seguiram. Aqueles que eu havia treinado, aqueles que defendi quando ele tentou cortar custos, foram embora comigo. Em poucas semanas, a empresa era uma casca vazia em um prédio fechado. As luzes do escritório do CEO permaneceram apagadas. O estacionamento, uma vez cheio, era um cemitério de linhas pintadas. Eu não precisava gritar e destruí-lo. Deixei o silêncio se instalar. O banco confiscou seus bens. Os investidores se retiraram. Sua esposa foi embora quando o aviso de execução da segunda hipoteca chegou. E abri as portas do mesmo prédio com um novo nome, com os mesmos funcionários, os mesmos clientes. Só que, desta vez, as paredes eram minhas. Ele apareceu uma vez, meses depois.
Seu terno não servia. Sua gravata estava frouxa e manchada. Seu olhar se movia como o de um homem que havia esquecido o que era poder. Ele ficou parado em frente às portas de vidro, observando a equipe que costumava se levantar quando ele entrava. Saí, com as chaves na mão, não para entregá-las a ele, mas para girá-las distraidamente entre os dedos. Precisa de alguma coisa? Perguntei. Sua boca se abriu, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra, nenhum rugido, apenas silêncio. O mesmo silêncio que ele carregara dentro de si todo esse tempo. O silêncio que o ferira tão profundamente. Vingança não é fogo. Não é raiva. É paciência. É a certeza silenciosa de que um dia o chão vai escorregar sob seus pés, e aqueles que construíram seus impérios pelas suas costas o sentirão ruir. E quando isso acontecer, você não precisa levantar a voz. Eles o ouvirão no silêncio.